O governo da Rússia comemorou hoje o que chamou de uma posição mais equilibrada dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. O Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução neutra elaborada por Washington, que pede um fim rápido para o conflito e uma paz duradoura. O destaque chega com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que a Rússia vê que os Estados Unidos estão assumindo uma posição muito mais equilibrada, o que realmente ajuda nos esforços voltados para a resolução do conflito na Ucrânia. Ele falou que certamente a Rússia recebe muito bem essa postura dos Estados Unidos e falaram que essa posição equilibrada fala de um desejo real de contribuir para um acordo, mas já não usou as mesmas palavras para falar sobre os europeus. Dmitry Peskov disse que os europeus, tanto nas declarações feitas por Bruxelas quanto as declarações feitas pelos ucranianos, ainda não sinalizam um equilíbrio, mas talvez com base nos resultados dos contatos entre europeus e americanos, a Europa, de alguma forma, caminha em direção a um equilíbrio maior. Foram as palavras, então, de Dmitry Peskov. E depois, Carol, dessas aprovações, dessas resoluções que aconteceram ontem, no aniversário de 3 anos da guerra entre Ucrânia e Rússia. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos tiveram uma vitória. Foi aprovada uma resolução que não atribui à Rússia a culpa pela guerra por causa de um esforço que foi feito pelos Estados Unidos, mas essa resolução deixou clara, então, uma divisão entre os membros do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, que propuseram esse tom mais neutro em relação à guerra, a França e o Reino Unido se abstiveram. Eles são membros permanentes do Conselho de Segurança, portanto, se eles tivessem vetado essa resolução não seguiria em frente. Eles se abstiveram e Rússia e China apoiaram essa posição dos Estados Unidos. Essa posição foi diferente da posição de uma outra resolução que foi aprovada na Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU já tem 193 membros, o Conselho de Segurança tem 15, com esses 5 membros permanentes. Já a Assembleia da ONU tem 193 países que são signatários da ONU, que participam, e traz uma visão mais geral. A diferença entre os dois é que o Conselho de Segurança da ONU é um conselho que fala e que discute questões relacionadas à paz. Já a Assembleia Geral também discute questões relacionadas à paz, mas numa abrangência maior, e não tem um poder vinculante. O Conselho de Segurança tem um poder vinculante de impor, por exemplo, sanções a países que fazem algum tipo de conflito ou algum tipo de invasão sobre outras nações. Na Assembleia Geral da ONU, já os Estados Unidos não conseguiram avançar com uma visão mais neutra sobre a guerra. Carol.